educação. A professora Rita de Cássia comenta o documento Equidade Étnico-Racial, elaborado pelo Ministério da Educação, destinado para os governos estaduais, na coluna Educação na Cidade de hoje. Professora Rita, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Então, quais são as recomendações listadas nesse documento? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, o que a gente consegue perceber é que esse documento ele é uma provocação da sociedade civil, principalmente capitaneada por um movimento bastante conhecido no Brasil, que é o movimento Todos pela Educação. O que é que esse documento pretende? Ele pretende trabalhar dentro da educação como um todo, desde a educação mais básica até a educação mais voltada para o término da educação formal, né? Ou seja, a gente está pegando ali desde a pré-escola até o término do ensino médio e com uma recomendação para as universidades, a discussão acerca das relações étnicos-raciais. Ou seja, ontem o Brasil, por exemplo, ele se comoveu com a morte da jornalista bastante conhecida Glória Maria. E quando estavam fazendo as lembranças da Glória Maria, né, a sua importância para o telejornalismo brasileiro, houve um recorte muito curioso, no qual ela falava de que ela foi impedida de acessar um determinado espaço porque ela era uma mulher negra. E ela disse, comentando isso, não há muito tempo, num programa de televisão, ela disse assim: o racismo é um problema tão grave que só quem sente é que sabe a dimensão da dor. É difícil uma pessoa que não seja de pele escura, ela sinta, ela consiga compreender a dimensão do que é o racismo. Por que é que essa fala da Glória Maria casa com esse documento? Porque o racismo não é mimimi. O racismo não é um problema menor. Desculpa interrompê-la, professor, mas já interrompi. Inclusive, a Glória falou muitas vezes que não quis ter filhos porque não queria que as crianças passassem pelo que ela passou na vida, né? Tanto que ela fez a adoção relativamente tardia, né? As meninas são adolescentes ainda. O quanto isso afeta, né? E as pessoas ainda abrirem a boca para dizer que é mimimi, uma coisa, principalmente quando não se passa por esse tipo de situação. Como é que você vai saber o que dói no outro, julgando pelo contexto que você está inserido? Isso não precisa nem de muita explicação e nem ser especialista no assunto, né, professora? Mas o pior, Renata, é que numa sociedade com passado colonial, como é a sociedade brasileira, o racismo tende a ser desmerecido. E as pessoas muitas vezes colocam isso como se fosse em segundo plano. Quem é que não se lembra? Quem tem mais de 40 vai lembrar das piadas dos trapalhões acerca das questões raciais. Sim. E naquela época isso era considerado muito engraçado. Hoje a gente questiona, porque é engraçado para quem? Quando você faz uma piada desmerecendo alguém, relacionado à sua condição de pele, à sua questão religiosa, a uma deficiência que essa pessoa tenha, a um nível de diversidade que ela tenha, então isso não é engraçado, isso é ridicularizar o outro. E durante muito tempo nós normalizamos os processos de ridicularização. Isso foi tão normalizado que essas pessoas que são vítimas desses rótulos, elas têm muita dificuldade, por exemplo, para ingresso no mercado de trabalho, em profissões que tenham melhor remuneração. Muitas vezes a cor da pele coloca a pessoa dentro de uma condição de subalternidade. Então basta que você entre, por exemplo, num restaurante caro. Veja quantas pessoas pretas ou pardas você encontra. Elas são minorias. Nos espaços de poder, quantas pessoas pretas ou pardas você encontra? Elas são minorias. Isso pode ser na política, nas empresas. Isso pode ser como docente das universidades. Então, quando a gente está falando sobre continuidade do sistema de cotas, quando nós estamos falando sobre respeito à pessoa, quando nós estamos falando sobre dignidade humana, nós estamos falando da preservação do ser humano. Então, é preciso a criação de uma cultura do respeito. O respeito não é uma coisa que surge assim do nada, não é? O respeito, ele surge a partir do momento que nós aprendemos a valorá-lo,
e aprendemos o quanto ele é importante. Então, formar uma geração que, de fato, entenda quais são as implicações do racismo e a necessidade que nós temos de respeitar o outro é uma necessidade. Então, esse documento, ele visa trazer diretrizes para gestores na área de educação e professores elaborarem os seus planos de aula em uma perspectiva da valorização da cultura negra, da cultura indígena, verificar o impacto que essas culturas tiveram no processo da formação brasileira e quanto é que essas populações elas foram menosprezadas ao longo da nossa história. Por exemplo, a gente aprende que o escravizado que chegou aqui no Brasil, ele não tinha habilidades manuais. Isso não é uma verdade, por exemplo. Ou ele tinha um saber menor que o saber português. Quando nós vamos estudar processos coloniais, nós vamos verificar que o colonizador português, quando foi expandir o Brasil, ele trouxe mão de obra especializada da África. Então, por exemplo, para setores como aqui o nosso sertão, em que teve expansão pecuária, os escravizados eram pecuaristas. Para Minas Gerais, por exemplo, que havia os garimpos, então os escravizados eram mineiros. Quando a gente consegue estudar, por exemplo, as grandes obras de construção desse país, nós vamos averiguar que os saberes africanos, eles foram muito importantes na seara da arquitetura e da engenharia. Então, a gente não está falando de uma população que não tinha saberes. Nós estamos falando de uma população que foi trazida para cá à força e que tem que ter essa memória recuperada e que tem que ter esse respeito e tem que ter a condição de ocupação desses espaços. Então, é absurdo que uma pessoa seja desmerecida em relação ao tom de sua pele, à sua etnia. Então, hoje, né, isso é colocado como pauta do dia. Nós temos aí uma grande confluência do Ministério dos Direitos Humanos, juntamente com o Ministério da Educação, com os grupos sociais, da sociedade civil, para que nós possamos criar, né, essa cultura de discussão dentro das escolas de uma forma muito mais presente. Porque as escolas já faziam isso, mas faziam assim muito solto, de forma muito pouco articulada ou ligada a determinados acontecimentos, como a Semana da Consciência Negra. Agora, isso é uma necessidade de entrar dentro da pauta do cotidiano, para que nós consigamos perceber a importância de todos esses laços culturais que formaram esse país. E esses estudantes são multiplicadores, né, professora? Levam isso para casa talvez de pais ou avós que vêm de uma geração, como a senhora começou aí a explanação falando da época lá dos Trapalhões, né, que a gente tinha a figura do Mussum, que era o tempo inteiro sendo motivo de chacota, era o bebum, né, o malandro que não queria trabalhar, isso tem um estereótipo terrível, mas que as pessoas achavam graça na época e isso hoje é altamente questionável. Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? Então, quando a gente tem acesso a isso diariamente, não só em períodos esporádicos, a gente consegue levar isso para dentro de casa e a gente vai fazendo o trabalho que não dá para ser mais de formiguinha não, viu, professora? Tem que ser trabalho de elefante. Não dá não, Renata, tem que ser de fato um trabalho ostensivo. De elefante. Porque não se admite mais que nós tenhamos um país em que as pessoas percam oportunidades de trabalho, de emprego, de ascensão social devido ao tom de sua pele. Quer dizer, isso é uma coisa absurda demais. Então, nós precisamos valorizar as pessoas pelo que elas são e dar oportunidade para todos. Se fala tanto aí em questão de oportunidade de trabalho, oportunidade de mercado, recuperação de talentos ou busca de talentos. Se você tem preconceito, você não vai enxergar talentos. É verdade. Então, se faz necessário que nós, de fato, consigamos enxergar as pessoas pelas suas potencialidades. E isso traz o racismo para a luz do dia. É preciso discutirmos racismo, entendermos que ele existe e combatê-lo. Então, é aquela frase clássica, né? Não estamos mais no momento de adotarmos uma postura de discussão apenas do racismo. Precisamos ser antirracistas. E ser antirracista é discutir a existência do racismo nas instituições e como muitas vezes ele aparece de uma forma velada, ele aparece de uma forma sutil. Por exemplo, muitas vezes numa entrevista de emprego, lá está colocado como requisito boa aparência. Mas o que é boa aparência? Então, boa aparência muitas vezes está ligada a características de pessoas brancas. Então,
Isso é algo que precisa ser discutido, isso é algo que precisa vir à tona. As pessoas têm uma beleza negra, as pessoas precisam ser valorizadas em relação às suas potencialidades. Então, esse documento resgata tanto a necessidade de discutirmos o passado das contribuições africanas e indígenas para nosso país, como para que hoje nós possamos entender que nós temos um ambiente de diversidade e que isso deve ser preservado. O Brasil é o país de todas as cores, e todas as cores devem ter espaço exatamente dentro desse cenário nacional. Obrigada, professora. Um cheiro até sexta que vem. Até, Renata. Bom final de semana a você e aos ouvintes da Rádio Cidade. Essa foi a professora Rita de Cássia na